Fala, empreendedores! Hoje a gente vai falar aqui sobre um assunto que é peculiar. Nós já estamos falando bastante sobre isso, que é a reforma tributária, mas eu noto que a maioria dos empresários não tem dado a atenção devida para a questão da reforma tributária. Podemos dizer que a reforma tributária já está acontecendo agora no ano de 2026, né? Já iniciou ali os seus procedimentos em 2026, tanto é que a regulamentação da reforma tributária, a regulamentação da CBS, ela foi publicada no final do mês de abril, então ali já começa alguns impactos da reforma tributária já para esse ano nas empresas. E para esse primeiro impacto, que já tem ali regras a serem cumpridas a partir de 1º de agosto de 2026, nós percebemos que os empresários ainda não estão se movimentando com relação a isso. Muito se falou no início do ano que uma das obrigações acessórias que as empresas teriam seria de informar nas suas notas fiscais eletrônicas, vamos dizer assim, documentos fiscais eletrônicos, porque envolve todos os documentos fiscais, né? Nota fiscal eletrônica, nota fiscal de serviço eletrônico, CTE, teriam que ser informados ali uma alíquota de teste de 1% do IVA brasileiro. Nosso IVA é dual, portanto, 0,9% para a CBS e 0,1% para a IBS. No entanto, isso foi suprimido ali temporariamente e a regra determinou que estaríamos obrigados, os empresários de todas as empresas estariam obrigados a informar isso nos seus documentos fiscais 4 meses após a divulgação ou publicação, né, melhor dizendo, da regulamentação da reforma tributária. Como isso aconteceu em abril, então, a partir de 1º de agosto, as empresas estarão sim obrigadas e sujeitas a penalidades e multas, inclusive podendo até ter que recolher efetivamente o 1% que vai ser informado, porque ele é apenas a título de informação, mas se a empresa não informar, ela corre o risco de ter que recolher esse 1%. Então toda a atenção é muito importante, porque hoje nós já temos as nossas margens de lucros estranguladas, não tem mais aonde correr e absorver mais 1% desnecessariamente, totalmente desnecessário, quando você com uma simples reunião e cobrança da sua equipe de tecnologia pode resolver esse problema, para que a partir de 1º de agosto o seu sistema seja capaz de já destacar ali o 1% dividido em 0,9% para a CBS e 0,1% para a IBS. São informações importantes essas que vão calçar ali a Receita Federal com relação à alíquota que o nosso IVA brasileiro vai ter. Nós não temos ainda definido essa alíquota, qual vai ser a alíquota. Nós temos apenas uma previsão na própria Lei Complementar 214, que fala lá em uma alíquota total entre CBS e IBS de 26,5%. Mas tem alguns especialistas aí que dizem que vai acabar chegando aos 28%. Certeza? Ninguém tem. A única coisa certa que nós temos é os 26,5%, que já de cara é o segundo maior do mundo. Ou seja, o Brasil já é vice-campeão nesse momento em alíquota de imposto de valor agregado. 26,5%, nós já estamos aí equiparados lá à Hungria, a Hungria, a Suécia, países de primeiro mundo que tem aí um retorno ao seu cidadão muito maior que o cidadão brasileiro tem dos impostos recolhidos pelas empresas. Mas enfim, é o que nós temos para trabalhar nesse momento e nós temos que orientar os empresários para que não corram o risco de serem incorridos em multas, penalidades por situações que são desnecessárias. Muito bem, vamos lá então, vamos falar aqui especificamente nesse início da reforma tributária com o setor da construção civil. A construção civil, empreendimentos imobiliários, o ramo de imóveis, ele é muito peculiar. Se nós pegarmos, por exemplo, uma construtora que trabalha com empreendimentos imobiliários, ela também estará sujeita à reforma tributária, mas ela tem ali uma limitação de garantia de um direito dela, que é o RET, que é o Regime Especial de Tributação, que visa, obviamente, reduzir a carga tributária nos imóveis novos, né, limitando essa tributação a 4%, então é muito vantajoso. E as regulamentações que já surgiram dão esse direito garantido às construtoras que trabalham com o RET de permanecer com as suas obras no RET para obras que sejam registradas no RET, junto à Receita Federal, obviamente, com patrimônio de afetação, tudo certinho, até 31 de dezembro de 2028.
Então, você é empresário do setor de construção civil, se você trabalha com obras registradas ou cadastradas no RET, com patrimônio de afetação, que lhe dão direito a essa tributação especial de 4%, fique atento, porque você tem até 31 de dezembro para fazer o registro de novas obras, que você vai poder fazer o recolhimento de 4% até o final da obra, obviamente, porque assim determina a legislação do RET. Uma vez que você entrou no RET, você vai pagar 4% das suas receitas recebidas até finalizar a venda do empreendimento. Então, é uma vantagem muito grande que nenhum outro setor da economia brasileira teve nesse sentido. Se você não tomar o cuidado com isso, o que vai acontecer? Se você registrar um empreendimento e tentar buscar o RET, lá, o Regime Especial de Tributação, no dia 2 de janeiro de 2029, você já vai ter problema, porque você não vai conseguir enquadrar ele no regime especial de tributação e, portanto, estará sujeito à regra geral da reforma tributária. E o que é a regra geral na reforma tributária? Você vai ter alguns direitos ali também, tá? O setor da construção civil ele tem alguns regramentos vantajosos também, como eu disse aqui, numa alíquota de IVA, Imposto de Valor Agregado Total, que envolve a IBS e a CBS de 26,5%, a expectativa é que a CBS seja de 8,8%. Então, uma CBS de 8,8%, no setor de construção, venda de imóveis, você teria ali uma redução na carga tributária, ou melhor dizendo, na alíquota, uma redução de alíquota, né, que é previsto em alíquotas diferenciadas na reforma tributária, para 50%. Ou seja, na venda desses imóveis, ao invés de você pagar, por exemplo, o RET, que você pagava 4,4% e estava resolvido o problema, você vai passar 4% melhor no RET, você passaria a pagar ali para os empreendimentos que forem registrados a partir de janeiro de 2029, 4,4%, se a alíquota determinada pela Receita Federal for de 26,5% e as determinações entre IBS e CBS ficarem da forma como prevista, em torno de 8,8%. Portanto, uma redução de alíquota aí de 50%. Ainda de todo não é ruim, né? De 4% para 4,4%. O grande problema que a gente percebe é que o setor imobiliário ele entra também na IBS. Então, ou seja, um imóvel construído num empreendimento imobiliário, nós não tínhamos que nos preocupar com o recolhimento do ISS. A gente se preocupava somente no final da obra, quando aí a gente ia fazer aquelas contas no final, juntamente com a prefeitura, para a liberação do habites, documento essencial para fazer a verbação da obra e liberar os imóveis para os compradores, onde nós fazíamos o cálculo junto com a prefeitura e ali estabelecia-se o critério, né, de dedução de base de cálculo de serviços, onde é aplicado o ISS, e ali tínhamos um valor a recolher de ISS, mas isso somente no final da obra. Então, com as regras agora da reforma tributária, o nosso setor, o setor imobiliário, passa também a ter a sujeição de recolhimento da IBS. A IBS que vai substituir o ISS e também o ICMS. A regra é geral, então a regra que existe para a CBS existe também para a IBS. Então, portanto, ela vai ter também uma alíquota reduzida em 50%. O fato é que, se nós tirarmos 8,8% de 26,5%, nos sobra ali 17% de IBS. E se nós temos uma redução de 50%, ou seja, a nossa alíquota de IBS, ela pode chegar lá no final, quando ela estiver sendo tributada totalmente lá no ano de 2033, a 8,5%. Então, ou seja, são detalhes que a gente vai ter que ficar atento, porque a IBS, portanto, vai ter um período aí de transição, né? Ou seja, o que é esse período de transição? Então, de 2029 ela começa com uma cobrança de 10%. E aí recolhemos o ISS e o ICMS 90%. Então, vai sendo feito um balanço assim ano a ano. Lá em 2030, recolhe-se 20% da IBS e recolhe-se 80% de ISS e ICMS.
Assim vai até 2032, quando atinge ali os 40%, né? Então 40% de recolhimento da IBS, 60% de recolhimento do ISS e do ICMS, e aí quando vira o ano de 2033 em diante, aí sim a alíquota total de IBS, né? Com certeza vão surgir novas regulamentações até lá para tratar desse assunto. Possivelmente o que se pagar de IBS vai ser também deduzido na conta do ABITS, né? na liberação final do ABITS. Então tem muita água por correr aí com relação à IBS ainda. A grande preocupação inicial é a CBS, né? que entra em vigor já agora a partir do ano de 2027. Como eu disse, se você tem uma construtora, só tome cuidado, uma construtora que trabalha com empreendimento imobiliário, tome cuidado de cuidar aí para que você registre o maior número possível de empreendimentos ao RET até 31 de dezembro de 2028, que aí pelo menos você garante uma boa sobrevida aí dentro das regras atuais. Mas o fato é que o setor imobiliário, né, de construção não vive somente de empreendimentos imobiliários. Então, nós temos o próprio setor da construção civil, serviços agregados ali à construção civil, aí nós podemos citar os engenheiros, os arquitetos, todo o setor de mão de obra, mesmo os empreiteiros, né, que prestam ali serviço para as construtoras, eles já não têm o mesmo regramento do RET, do Regime Especial de Tributação. Ele é específico para a construtora responsável pelo empreendimento imobiliário. Então nós temos um universo muito grande de empresas do setor imobiliário que estarão sujeitos ao recolhimento da CBS já a partir de 2027. Então, ou seja, esse setor aí ele está habituado e acostumado a recolher o PIS e COFINS. A partir de 2027, ele substitui o PIS e COFINS, que na grande maioria dessas empresas são lucro presumido, elas pagam uma alíquota de PIS e COFINS 3,65%. Então, quando a gente vai para o regramento geral da reforma tributária, nós já chegamos a 4,4%. Nossa, vem aquele desespero do empresário, já é caro pagar os 3,65%, agora eu vou pagar 4,4%. Então vamos a algumas explicações. Primeiramente, entenda-se que o PIS e COFINS ele é calculado por dentro, ou seja, você dá um preço ao seu contratante e você vai ter que absorver o recolhimento do PIS e COFINS de 3,65%. Já na reforma tributária, essa CBS, que vai substituir PIS e COFINS, já é imposto de valor agregado. Então, é uma mudança cultural aqui que nós teremos que passar todos os empresários, não só quem contrata, mas quem presta o serviço também, de que do preço contratado terá o acréscimo no final do IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. Então, nesse primeiro momento, estamos falando somente da CBS. Então, uma CBS de 4,4%, se você tiver a contratação de um serviço de R$100 mil, por exemplo, conforme você emite as notas fiscais, você já vai sofrer a tributação, você vai agregar ao valor da nota fiscal 4,4%. Digamos que seja uma nota fiscal única, portanto, você vai emitir uma nota fiscal para o seu contratante de R$100 mil e o IVA de R$4.400. E esses R$4.400 serão somados aos 100 mil. Então, 100 mil nós teríamos aí, portanto, uma nota final de R$104.400. Esses R$104.400, se assim que estiver funcionando o split payment, né, que ainda tem muita coisa aí pela frente, split payment, também previsto na reforma tributária, é o quê? Traduzindo para o nosso português real, é nada mais, nada menos do que pagamento dividido. Pagamento dividido de que forma? Dividido, R$100 mil entra direto na conta de quem prestou o serviço, R$4.400 vai direto para a conta do governo. Então, esse seria o split payment, ou seja, o dinheiro nem vai passar pela conta da empresa, já vai diretamente para o governo. Enquanto o split payment não estiver implementado, isso vai ficar, obviamente, na responsabilidade do contratado. Então, ele vai receber lá os R$104.400, terá que efetuar o recolhimento desses R$4.400, que é o CBS. Quando ele fizer o recolhimento, automaticamente libera para o contratante o crédito dos R$4.400. Então, ou seja, uma das regras previstas aí na reforma tributária, referente aos créditos que serão tomados, é que
tem que ser efetivamente liquidado o débito do IVA, o Imposto de Valor Agregado, CBS, IBS, para liberar o crédito do tomador de serviço. E antes isso não era necessário. Antes eu recebia a nota fiscal do meu prestador de serviço, já aproveitava o crédito de PIS e COFINS, independente. E pior ainda, né? Às vezes o meu prestador de serviço era lucro presumido, então ele pagava lá 3,65%, e eu aqui como lucro real, contratante dos serviços dele, me aproveitava de um crédito de PIS e COFINS de 9,25%. Então essa é uma distorção que o governo federal sofria com isso, que vai ser resolvida agora também com a reforma tributária. Então, isso, e além disso, né, obviamente, tem que ser feito o pagamento. Enquanto o contratado não fizer o pagamento, o contratante não vai ter direito a esse crédito. Então você veja aí que o governo arrumou milhares de fiscais, né? O que vai acontecer isso agora, porque eu, contratando uma outra pessoa jurídica para ter direito ao crédito, se ele não paga lá e não me libera esse crédito, eu vou ficar infernizando ele para que ele faça logo esse recolhimento e me libere o crédito, né? Então, por isso, a importância de você dar atenção para a reforma tributária agora, porque você vai ter que conversar com seus fornecedores, entender quais são os seus fornecedores que têm certidão negativa, quem não tem, por que quem não tem, se não recolhe, se não paga, porque você corre o risco de contratar um serviço e não ter o crédito da CBS e da IBS imediatamente. Então isso é um risco muito grande. Então uma análise de fornecedores vai ter que ser feita imediatamente antes de você começar até a executar o serviço, sob o risco de perder até o crédito. Pelo menos enquanto o split payment não estiver funcionando. Se o split payment funcionar imediatamente, excelente, porque daí você pagou, mas você imediatamente tem direito a esse crédito também.